Pergunta sobre religião, não sei porque vocês querem perguntas sobre religião, mas vamos ver o que eu posso fazer aqui para responder a vocês. Vamos às perguntas. Professor, quais seriam as religiões abraâmicas? Abraâmicas tem a ver com Abraão. Você vai ler essa história na Bíblia. Deus faz um acordo com Abraão, dizendo que ele vai ter um filho com a mulher dele, que é Sara, e aí ele não se aguenta, e a Sara também acha que não vai ter, porque os dois são muito velhos, então ele tem um filho com a empregada, depois ele tem um filho com a Sara, que é o Isaac, e depois Deus diz para ele, ó, sacrifica teu filho aí, e ele vai sacrificar o Isaac, tá? Depois que Sara morre, ele ainda se casa com outra empregada lá, uma Jetusa, lá, e depois vai ter mais 6 filhos, essa daí é a história de Abraão, e deles veio o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Quantos filhos Abraão teve? Cara, eu já disse na resposta anterior, ele teve 2, um com a Agar, que era empregada, que é o Ismael, que vai sair daí o islamismo, o Isaac, que vai sair daí o judaísmo e o catolicismo, e depois ele vai ter mais 6 com outra empregada, depois que a Sara faleceu já. Abraão foi o primeiro a falar com Deus diretamente? Não, vamos lembrar que antes disso teve já o dilúvio, Abraão é depois do dilúvio. Então Deus fala também com Moisés, ou com Moisés não, com Noé. Ele fala lá com Noé. Lembra que tem aquela história da arca de Noé? Olha, Noé, constrói uma arca aí, beleza, vai aí firme, constrói essa arquinha aí que é sua. Aquela história é antes ainda da história de Abraão. Por que Deus deixou de fazer pactos ou acordos com os humanos? Na verdade, ele não deixou. Tá? Ele fez o acordo final, vamos dizer assim, fez o selamento de todos os acordos. Então Deus criou o Adão, fez o acordo com ele, aquele primeiro acordo de, olha, não coma dessa árvore aqui, não come o fruto dessa árvore. Tá, beleza. Depois ele fez acordo com Noé, ele fez acordo com Moisés, ele fez acordo com Salomão, fez acordo, como a gente falou, com o próprio Abraão. E o último dos acordos dele com a humanidade seria esse sacrifício que houve de Jesus, esse sacrifício do filho dele, que seria o salvamento de toda a humanidade. Então por isso que não tem mais essa necessidade de que cada um tenha esse tipo de acordo, assim, ser o Moisés da vida, um Abraão da vida, encontrando Deus ali na esquina ou ele vindo falar com você. Existem santos ou em comum entre o Islã, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, todas essas 3 religiões aí abrâmicas? Cara, se você for, obviamente, para o Velho Testamento, porque é o seguinte, obviamente o catolicismo, Cristo faz parte de Deus, os judeus, apesar de ter os judeus messiânicos que acreditam nisso, na sua maioria não acreditam que Jesus tem alguma parte a ver com Deus, acredita que ele seja algum tipo de profeta ou nem isso, enquanto o islamismo a mesma coisa, acredita que Jesus tenha sido um dos profetas. Para o islamismo acredita que veio de Ismael e que o Maomé é descendente desse cara daqui. Mas todos eles acreditam em Abraão, acreditam em Noé, acreditam em Moisés, naquele pessoal do Velho Testamento. Professor, o patriarcado veio dessa ideia do Abraão, dessas religiões. Cara, fica complicado. Eu só entendo que você está falando do patriarcado no sentido feminista da coisa, do domínio masculino e blá 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 blá. E não acredito que tenha sido, acredito que já nos sumérios ou em outras coisas já estejam essa linhagem de linhagem masculina, de ser o governante, de ser o nobre da situação ali. Então eu acredito que não tenha vindo exatamente da religião, ou das religiões abraâmicas, que isso veio de muito mais antes aí, essa ideia de a linhagem nobre, a linhagem que iria tomar o poder e substituir o poder seria a linhagem masculina.